Aleluya. Aleluia. Esa no necesita traducción. Talvez nem precise de tradução. Aleluya. Salmo 139. Salmo 139, versículos 13 a 17. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amén. Palabra del Señor. Essa é a palavra do Senhor. Todos nacemos con dones naturales, Todos nascemos com dons naturais, con talentos, com talentos, con pasiones especiales. paixões por coisas em especial. Algunos con un gran sentido de lo que es la injusticia Alguns têm um grande sentido daquilo que é a injustiça y desean luchar siempre por lo que es justo. e sempre desejam lutar por aquilo que eles entendem que é justo. Y estos son ejemplos E esses são exemplos del potencial que suele poner el Señor en cada persona. do potencial que Deus coloca em cada pessoa. Es un potencial que está puesto para ser desarrollado, E é um potencial que foi colocado ali para ser desenvolvido, que Dios puso en cada uno de que nosotros. Deus colocou em cada um de nós. Y que sea redimido E que seja redimido es una decisión de cada uno. é uma decisão de cada um. Cuando somos redimidos, Quando somos redimidos, está en nosotros querer redimir aquellas cosas que no son naturales nós queremos redimir também aquelas coisas que nos são naturais. y así alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. E assim alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Porque podemos tener Porque podemos ter estos dones naturales esses dons naturais y seguir utilizándolos naturalmente. e seguir utilizando eles naturalmente. Pero para que tengan el potencial de Dios, Mas para que tenha o potencial de Deus, tenemos que redimirlos. temos que também redimir esses dons naturais. Así que sea redimido es una decisión que tenemos que tomar. Então, que eles sejam redimidos é uma decisão que nós temos que tomar. Aquí el salmista nos dice que todo estaba ya escrito en su libro, Aqui o salmista nos diz que tudo já estava escrito no seu livro, en el libro del Señor. no livro do Senhor. Todos mis días estaban diseñados, dice él. Todos os meus dias estavam desenhados, ele disse. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Teus olhos viram meu corpo em gestação. Así que nuestra gestación o formación embrionaria, Assim, a nossa gestação ou formação embrionária, no solamente física, não apenas física, sino también psíquica, mas também psíquica, emocional emocional y espiritual. e espiritual. Por lo tanto, todos tenemos dones, Portanto, todos nós temos dons, aunque parezcan en su forma embrionaria. ainda que pareça assim na forma embrionária. Hay momentos de destellos de fe, Há momentos de espalhar a fé. amén, y se produce un acontecimiento sobrenatural, E aí, nesses momentos, se produz um acontecimento sobrenatural. que por pequeño que sea, E mesmo que seja pequeno, vemos que los dones están vivos, vemos que os dons estão vivos. pero lo importante es continuar Mas o importante é continuar para profundizar y madurar en los dones. para aprofundar e amadurecer os dons. Lo sobrenatural de Dios a través de nuestra vida O sobrenatural de Deus através da nossa vida debe ser trabajado al igual que la fe. deve ser trabalhado tanto quanto a fé. Lo mismo que sucede con lo natural, de la misma manera sucede con lo natural en la vida. Assim também sucede com o natural na nossa vida, que tem que ser desenvolvido. Porque el Evangelio del Reino es poder de Dios. Porque o evangelho do reino é o poder de Deus. Y siempre la lucha en la historia de la Iglesia E sempre é uma luta na história da igreja es haber comenzado por el Espíritu
Aquilo que começou pelo espírito y terminar con la letra, e termina com a letra, con todo aquello que es humanamente posible. com tudo aquilo que é humanamente possível. Por eso leemos en Apocalipsis 2, Por isso nós lemos em Apocalipse 2, del 1 al 5, de 1 a 5, a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O sea que lo que nos está diciendo aquí esta carta a la iglesia, Então, o que está dizendo aqui essa carta à igreja de Éfeso, que enseñar lo correcto no alcanza. que apenas ensinar o correto não é suficiente. Que lo que el primer amor produce es a donde ellos tienen que volver. Aquilo que o primeiro amor produz é para onde nós temos que voltar. Y esto tiene que en este momento hacernos reflexionar a los más, Isso precisa, nesse momento, nos fazer reflexionar, refletir um pouco mais, meditar. a los jóvenes transcurridos como nosotros. Aos jovens há mais tempo, Sí, los ancianos, va. aos anciãos. Porque el primer amor produce una invasión. Porque o primeiro amor produz uma invasão. El primer amor produce una invasión del cielo en la tierra. O primeiro amor produz uma invasão do céu na terra. El primer amor es Dios visitando la tierra O primeiro amor é Deus visitando a terra, y extendiendo el reino. estendendo o seu reino. Y eso es lo que muchos hemos experimentado muchísimos años atrás. E isso é o que muitos de nós experimentamos alguns anos atrás, ou muitos anos atrás. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Éfeso. Isso é o que acontecia com a igreja de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso se había estructurado. A igreja de Éfeso estava bem estruturada. La iglesia de Éfeso estaba bien organizada. Era uma igreja bem organizada. No tenía necesidades. Não tinham necessidades. Tenía todo muy bien ordenado. Tinham todas as coisas muito bem Pero ordenadas. le faltaba lo principal, Mas faltava o principal. el fuego del Espíritu O Santo, fogo do Espírito Santo. la guía del Espíritu Santo. O guiar do Espírito Santo. Ya habían aprendido tanto Tinham aprendido tanto que ya no necesitaban consultar a Dios. que não precisavam consultar a Deus. Ellos iban, Eles podían hacer, podiam fazer, ya conocían, já conheciam, ya no necesitaban depender. não precisavam depender. Así que nosotros cuando hablamos de testificar del poder del Espíritu Santo, Então, quando nós falamos de dar testemunho acerca do poder do Espírito Santo, estamos hablando de volver al primer amor, estamos falando de voltar ao primeiro amor. es testificar de su poder, É o testemunho do seu poder, es la invasión de lo sobrenatural. é a invasão do sobrenatural. Son las personas cayendo ante el Señor con convicción de pecados, São as pessoas caindo diante do Senhor com convicção de confesando pecado, sus faltas, confessando as suas faltas, sanándose emocional y física y espiritualmente. curando-se emocional, física e espiritualmente. El primer amor es el principal ámbito que debemos manifestarlo O primeiro amor é o principal âmbito onde nós devemos manifestar, para poder asegurar una vigencia en esta generación y en las próximas. para assegurar que continue vigendo nesta geração e na próxima. Y tiene que comenzar en las familias propias E precisa começar nas próprias famílias y en las de Dios. e nas de Deus. Tenemos que lograr que esa invasión llegue a nuestros hogares. Temos que fazer com que essa invasão chegue aos nossos lares. El lugar, el ámbito O âmbito de mayor esfuerzo espiritual para la visitación del Espíritu son los hogares, las familias. O lugar onde deve haver maior esforço para a invasão espiritual do Espírito são as famílias, os lares. La iglesia no puede ser más fuerte
A igreja não pode ser mais forte, más agresiva, mais agressiva, más espiritual mais espiritual que la familia que las compone. do que as famílias que a compõem. La familia es el pilar de la iglesia. A família é o pilar da igreja. La familia es la que le da solidez a la iglesia. É a família que dá solidez à igreja. Y para que esa solidez sea realmente implementada, E para que essa solidez seja realmente implementada, la familia tiene que ser familia de fe, a família tem que ser uma família de fé, de instrucción de fe. instrução de fé. La instrucción es diferente a la educación, A instrução é diferente que a educação, porque la instrucción lleva implícita una práctica. porque a instrução leva implícita uma prática, Es mostrar cómo se hacen las cosas. é mostrar como se faz as coisas. Es lo que hacía Jesús. É o que fazia Jesus. Y si nosotros queremos que haya fe en nuestro hogar, E se nós queremos que haja fé nos nossos lares, tenemos que movernos en fe en todo lo que el hogar necesita. precisamos nos mover em fé em tudo aquilo que necessita no lar. Y en la práctica, E na prática, enseñarle a nuestros hijos ensinar aos nossos filhos a depender de la fe. a depender da fé. A través de la fe llegar E através da fé chegar a los objetivos que están buscando. aos objetivos que eles estão buscando. Lo mismo sucede con los discípulos. E o mesmo com os discípulos. El discípulo tiene que aprender a moverse en fe. O discípulo precisa aprender a mover-se em fé. No le podemos dar todo ya definido. Nós não podemos dar ao discípulo tudo já pronto, definido. Es muy probable que venga a pedirnos consejo É muito provável que eles vão vir nos pedir conselhos. y nosotros tenemos que preguntarle si oró por lo que está queriendo. E nós precisamos perguntar a ele primeiro, você orou por isso que está pedindo? Entonces, que primero ore, Então, primeiro ora, que primero busque a Dios primeiro busque a Deus. y que después venga a consultar si lo que recibió realmente es de Dios. E depois me venha consultar para saber se o que recebeu realmente é de Deus. Tenemos que ser una iglesia espiritual, Nós precisamos ser uma igreja espiritual, dependiendo de la cabeza que es Jesús. dependendo do cabeça, que é Jesus. Así que esa es la invasión de lo sobrenatural. Então essa é a invasão do sobrenatural. Así que el primer amor es el principal ámbito que debemos manifestar en nuestros hogares y en la iglesia. Então o primeiro amor é o principal âmbito que nós devemos manifestar nas nossas casas e na igreja. O sea que si en la familia o en el liderazgo Então, tanto na família quanto na liderança, hay una tendencia dogmática há uma tendência dogmática, donde todo es demanda y fundamento, tudo é demanda e fundamento, sin gracia sem graça y sin la experiencia del poder de Dios, e sem a experiência do poder de Deus. tanto discípulos como hijos Tanto os discípulos como os filhos rara vez estarán dispuestos a pagar el precio raramente estarão dispostos a pagar o preço de llevar el legado de un evangelio completo. de levar o legado de um evangelho completo. Vuelvo a repetir lo que ya he dicho. Eu vou voltar a repetir o que eu já falei. Somos responsables de dejar un legado. Somos responsáveis de deixar um legado. Podemos dejar herencia. Podemos deixar uma herança. Por lo general las herencias es lo que los hijos gastan. Falando de herança financeira, né? Mas isso é aquilo que os filhos gastam. Nosotros dejamos una herencia en las iglesias. E muitas vezes deixamos uma herança nas igrejas. Dejamos la enseñanza, Deixamos o ensino, dejamos todo el material con el que se enseña, deixamos todas as apostilas, o material que se ensina, todo aquello que es necesario para el funcionamiento, tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da igreja, un cómodo edificio, como edifícios, los distintos lugares bien atendidos por hermanos responsables. os diversos lugares onde a igreja se encontra, bem atendidos por irmãos responsáveis. Eso es la herencia. Isso é uma herança. Y la herencia se gasta, Mas a herança se gasta. pero el legado Mas o legado es el desafío de un mayor nivel de lo alcanzado. é um desafio a que a próxima geração chegue a um nível maior do que nós alcançamos. Es el piso y no un techo, É um piso, uma base, não um teto. donde se tiene que parar la próxima generación E é sobre esse piso que deve estar a próxima geração, para avanzar más. para avançar ainda mais.
para que el reino no se detenga, para que o reino não se detenha, para que la próxima generación cumpla el propósito para lo cual Dios la levanta. para que a próxima geração cumpra o propósito pelo qual Deus a levantou ou vai levantar. Ese es el legado. Esse é o legado. Así que todo esto es muy importante. Então, irmãos, tudo isso é muito importante. Cada vez que el pueblo de Dios se alejó de los milagros y del mover del Espíritu Santo, Toda vez que o povo de Deus ficou longe dos milagres e do mover do Espírito Santo, terminaron alejándose también de Dios acabaram ficando longe também de Deus y creando sus propias normas religiosas. e criando as suas próprias normas religiosas. Necesitamos vivir en un ambiente de permanente expectativa espiritual. Nós precisamos viver num ambiente de permanente expectativa espiritual. Debemos incorporar en nuestro corazón el puente que une lo natural con lo sobrenatural. Nós temos que colocar no nosso interior a ponte que une o natural com o sobrenatural. Y ese puente es la fe. E essa ponte é a fé. Josué dice en capítulo 1, 8. Josué diz, Josué 1:8. Josué 1:8, 8. diz assim: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Y en Deuteronomio 6, E Deuteronômio 6, al 6 al 9. Deuteronômio 6, Al 9. de 6 a 9. Estas palabras que yo te mando hoy Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Así que Dios le pedía a su pueblo solo 3 cosas: Deus pedia ao seu povo apenas 3 coisas: la educación de sus hijos, a educação dos filhos, la instrucción que fuera tema de conversación todos los días a instrução que deveria ser tema de conversação todos os dias, y el recordatorio constante del testimonio de Dios. e recordar constantemente o testemunho de Deus. Saben, en estos tiempos que se ha puesto de moda la neurociencia, Sabe que nesse tempo que é moda a neurociência, la neurociencia está hablando y enseña a neurociência fala e ensina cómo retener la enseñanza. como reter o ensino. Nos habla de que las disertaciones, las conferencias, E nos falam que as dissertações, as conferências, palestras, tienen que ser cortas, 20 minutos, precisam ser curtas, 20 minutos. que más de eso las personas no retienen, Mais do que isso, as pessoas não retêm, que retienen un porcentaje. que retêm um percentual. Y que si no escuchan ninguna otra charla E se não escutar nenhuma outra palavra en la semana, na semana, pueden retenerla hasta 10 días. podem reter aquilo por 10 dias. Pero si escuchan otro mensaje en la semana, Mas se escuta outra mensagem na semana, en esa semana olvidan el anterior. e aí esquecem aquela anterior. Y que la manera de enseñar no solamente es volver sobre los mismos temas, E que a maneira de ensinar não é somente voltar aos mesmos temas, repitiéndolos, repetindo, y también anotando. mas também anotando. Entonces, toda enseñanza, Então, todo ensino, toda escuela, toda escola, todo secundario, todo ensino médio, liceo, liceu, como chama, universidad, universidade, todo lugar de enseñanza todo lugar onde se ensina, se llevan manuales, e eles têm manuais, cuadernos, cadernos, se escriben las lecciones, escrevem as lições, se anota todo lo que se enseña. anota tudo aquilo que é ensinado. El único lugar que no anota es la iglesia. O único lugar que não se anota é na igreja. Y si queremos aprender E se nós queremos aprender y no anotamos e não anotamos,
y no meditamos sobre lo que hemos escuchado. e não meditamos naquilo que foi falado, que temos escutado. Como nos dice aquí la neurociencia de Dios. Como nos disse aqui a neurociência de Deus. Dios lo advirtió mucho antes Deus já sabia muito antes de tudo isso, que éramos así que nós éramos assim y que teníamos que repetir e que precisamos repetir y repetir e repetir y decirle a nuestros hijos. e dizer aos nossos filhos. Y nosotros le decimos a nuestros hijos, E nós dizemos aos nossos filhos: ¿cuántas veces te lo dije? quantas vezes eu já te disse Y isso? lo volviste a hacer, E fizesse de novo, refiriéndonos a lo malo. e falando aquilo que é mal. Pero tenemos que repetirle lo bueno Mas temos então que repetir o que é bom, hasta que le entre en la mente até que entre na mente y le baje al corazón. e que chegue ao coração. Esa es la neurociencia de Dios. Essa é a neurociência de Deus. Somos la única organización en el mundo Somos a única organização no mundo que no toma notas que não toma notas. y por eso se aprende poco. E por isso se aprende pouco. El seminario es la iglesia. Os seminários na igreja, Muchos van a aprender a muchos lados, muitos vão aprender em outros lugares. pero si traemos una cuaderneta Mas se nós trazemos um caderninho y escribimos los mensajes, e escrevemos as mensagens los meditamos en la semana, e meditamos naquilo durante a semana se los compartimos a la familia, e compartilhamos na família los compartimos con los hermanos que tenemos comunión e compartilhamos com os irmãos com quem nós temos comunhão y lo meditamos entre todos, e meditamos entre todos, va a tener mayor riqueza vai ter maior riqueza y vamos a atesorar sabiduría de Dios en nuestro e corazón, vamos entesourar sabedoria de Deus no nosso porque coração. el Espíritu Santo nos va a revelar más. Porque o Espírito Santo vai nos revelar mais. Tenemos que crecer, Temos que crescer tenemos que aprender. e temos que aprender. Seminario es la iglesia, Seminários na igreja, ahí es donde aprendemos, aí é onde nós aprendemos. porque el lugar donde más se señorea el Señor Porque o lugar onde mais o senhorio de Cristo é visto es cuando estamos juntos, é quando estamos juntos. es cuando Él toma control É quando Ele toma o controle y va armonizando e vai harmonizando. por el espíritu del ambiente Por eles, vai harmonizando o ambiente pelo Espírito. y va ministrando el Espíritu Santo E o Espírito Santo cada vai um. ministrando a cada um. de las cosas que se han predicado aquí estos días. As coisas que nós falamos aqui nesses dias. Algunos entendieron algo y otros entendieron otra cosa. Alguns entenderam uma coisa e outros entenderam outra. Tal vez alguno no entendió nada. Talvez alguém não entendeu nada. Pero cada uno ha entendido lo que el Espíritu quería que entendiera. Mas cada um entendeu aquilo que o Espírito queria que entendesse. Amén. Amém? Así que aquí vemos que es muy simple todo lo que Dios enseña. Então nós vemos aqui que é muito simples tudo aquilo que Deus ensina. La educación de los hijos, A educação dos filhos, la instrucción, a instrução, que fuera su tema de conversación todos los días que isso fosse o seu tema de conversa todos os dias y el recordatorio constante del testimonio de Dios. e recordar constantemente o testemunho de Lo que Deus. Dios ha hecho, lo que Dios dijo, lo que Dios enseñó, lo que Dios mostró. O que Deus fez, o que Deus disse, o que Deus ensinou, o que Ele mostrou. Y la conversación de todos los días es muy importante. E a conversa, essa diária na família, é muito importante. Y es importante la conversación que se hace alrededor de la mesa, E é muito importante essa conversa que se tem ao redor da mesa, en el momento del almuerzo, no momento do almoço, de la merienda, de la cena. do lanche ou da janta. ¿Qué cosas hablamos? Que coisas nós falamos? Hablamos de la iglesia, Falamos da igreja, hablamos del hermanito que no nos saludó, falamos do irmão que não nos abanou, comentamos cosas delante de nuestros hijos que no deberían escuchar, comentamos coisas diante dos nossos filhos que eles não deveriam escutar, que al no estar maduros ni preparados les debilita la fe. que eles não estão maduros nem preparados, isso acaba debilitando a fé deles. Tenemos que madurar en estas cosas. Nós precisamos amadurecer nessas coisas. El secreto de la iglesia primitiva y del pueblo de Israel O segredo da igreja primitiva e do povo de Israel es que permanentemente estaban hablando y relatando historias. é que constantemente eles estavam falando e relatando histórias.
testimonios de Dios, testemunhos de Deus, de lo que Jesús había hecho, do que Jesus tinha feito, de cómo el Espíritu Santo se había movido de como o Espírito Santo tinha se movido, y sus intervenciones sobrenaturales. e assim menções do sobrenatural. Así que ser un pueblo de testimonio Ser povo de testemunho es el llamado que Dios nos hace. é o chamado que Deus nos faz. Fuimos bautizados en el Espíritu para ser testigos. Nós somos batizados no Espírito para sermos testemunhas. Cualquier conocimiento cualquier acontecimiento en el que intervenga el Señor, Qualquer acontecimento em que intervenha o Senhor, por pequeño que sea, por menor que seja, es para darle honra a Él. é para dar honra a Ele. Los testimonios nos mantienen animados, Os testemunhos nos mantêm animados, nos mantienen conscientes de nuestra realidad espiritual, nos mantêm conscientes da nossa realidade espiritual. en lo que hizo Jesús con sus discípulos. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Es imposible escuchar testimonios de poder É impossível escutar testemunhos de poder, uno tras otro um atrás do outro, y salir desanimado. e sair desanimada. Los testimonios son proféticos, Os testemunhos também são proféticos, porque los testimonios hablan de lo que Dios hizo y de lo que Dios sigue haciendo. porque os testemunhos falam daquilo que Deus fez e do que Ele segue fazendo. Es muy importante que nosotros testifiquemos, É muito importante o nosso testemunho, que contemos historias, que contemos as histórias, las nuestras y las de nuestros hermanos. as nossas e a dos nossos irmãos. Nosotros estábamos ministrando en Ecuador con mi esposa. Uma vez eu estava ministrando no Equador junto com a minha esposa. Habíamos ido a visitar un pastor. Nós tínhamos ido visitar um pastor. Y son esas tardes que quedan libres, Nessas tardes que ficam livres, pero siempre hay un hermanito. mas sempre tem um irmãozinho. Y en lo mejor de la conversación aparecieron unas hermanas. E no melhor da conversa ali apareceram algumas irmãs. Ya no pudimos seguir con el tema. E já não podíamos seguir com o tema. Se dio la conversación, una de las hermanas había que subir escalera y había tenido un derrame ocular. E seguiu a conversa ali, e uma das irmãs tinha que subir a escada e ela tinha um derrame no olho, Y glaucoma. glaucoma. Y le dijeron que perdía la vista, E falaram para ela que ela ia perder a vista, que no tenía que hacer esfuerzos, que não precisava fazer esforço, ni subir escalera. nem subir escadas. Pero se enteró que estábamos en ese lugar. Mas ela soube que nós estávamos ali, Así que subió então subiu a escada. y oramos. E oramos, Y cuando ella comenzó a descender la escalera, e quando ela começou a descer a escada, se llenó. ficou curada. Entonces, este testimonio nosotros lo dimos en Buenos Aires. Esse testemunho nós demos lá em Buenos Aires. En la reunión estaba Betty, una anciana, E na reunião havia uma senhora chamada Betty, que era uma anciã, uma senhora de idade, que había perdido la vista por algo parecido. que havia perdido a visão por algo parecido. La tenían que operar. E eles tinham que operá-la. Y ella dijo, eso es para mí también. E ela disse, isso é para mim também. Y oró, pidió que oráramos. E ela pediu que nós orássemos por ela. Y no se sanó. E não ficou curada. Pero a los días nos llamó diciendo que veía. Mas depois de uns dias ela ligou e disse, eu estou vendo. Por eso digo, el testimonio Por isso que eu digo que o testemunho es profético. é profético. Y hablando de las señales, E falando de sinais, como hablábamos ayer, como falávamos ontem, fuimos a un grupo nuevo a 400 kilómetros de Buenos Aires. fomos numa comunidade, uma região nova, a 400 quilômetros de Buenos Aires. Un grupo que se estaba formando Um grupo que estava se formando en ainda una casa. na casa. Y habían invitado vecinos E tinham convidado vizinhos. y el Señor ahí se manifestó con señales. E o Senhor ali se manifestou com sinais. Una de las señoras tenía problemas en las rodillas Uma das senhoras tinha problema nos joelhos. y comenzó a sentir fuego en las rodillas E começou a sentir fogo no joelho. y se sanó de las rodillas. E ficou curada dos joelhos. Eso hizo que en la próxima reunión de la semana Isso fez com que na próxima reunião da semana trajera a otra hermana já trouxe outra irmã.
que había sido violada que foi violentada y estaba muy deprimida, muy mal. e essa irmã estava muito mal, muito deprimida. Y Dios la tocó E Deus tocou nessa mulher y la sanó e a curou. y sanó a su hija también. E curou a sua filha também. Y eso hizo que trajeran a Ángel, un hombre que también había tenido una experiencia muy fea. E isso fez com que ela trouxesse um outro homem chamado Ángel, que também teve uma experiência muito ruim Que se estaba por suicidar. e estava por se suicidar. Y él recibió del amor de Dios E ele recebeu do amor de Deus y decidió perdonar a la persona que le había dañado. e decidiu perdoar aqueles que tinham feito dano para ele. Y estaba haciendo su proceso E estava no meio desse processo, porque habíamos orado por él, porque él se había entregado al Señor, tínhamos orado por ele tinha entregue a sua vida ao Senhor, pero estaba con luchas, mas estava com lutas. caminando por el pueblo, Caminhando um dia na cidade, cruzando la plaza, cruzando a praça, se encontró con su abusador. encontrou com aquele que havia abusado dele. Lo abrazó y lo perdonó Abraçou e o perdoou. y quedó totalmente libre. E ficou totalmente livre. El testimonio es profético. Un testimonio estimula y crea expectativa y fe para que otra persona invite a la otra persona. Um testemunho estimula e cria expectativa de fé para que um convide o outro mais. Así que cuando contamos el testimonio de lo que Jesús hace, Então, quando contamos o testemunho daquilo que Jesus faz, libramos la unción del espíritu de la profecía. liberamos a unção do Espírito da profecia. Uno sobre otro es como profetizar. Él lo hizo, lo va a seguir haciendo. Um após o outro, é como profetizar. Ele fez e vai continuar fazendo. Así que aún cosas mayores harán, dijo Jesús. E vocês farão coisas ainda maiores, foi o que disse Jesus. Y sorprende cosas que no entendemos. E nos surpreende com coisas que não entendemos. Estando en la congregación que tenemos en La Pampa, estábamos en una Semana Santa, habíamos alquilado un lugar para unir todos los pueblos. Nós estávamos nessa congregação lá no Pampa, ao sul de Buenos Aires. Alugamos um lugar como aqui, na Semana Santa, para reunir todo o povo. Y en el momento de la alabanza, E no momento do louvor, alabábamos y orábamos. nós estávamos louvando e orando. Y hay unos vecinos E alguns vizinhos, que tienen una verdulería, venden fruta, verdura. que tem uma fruteira, Se sentaron a tomar mate sentaram ali a tomar um mate, en su patio para escuchar las canciones. lá no lado, né, no pátio, para escutar as canções. Y el hombre que estaba enfermo se sanó, E o homem que estava doente ficou curado. sin que nosotros hiciéramos nada. Nós não falamos nada. Así que son cosas que en la medida que nosotros las transmitimos São coisas que, na medida que nós transmitimos y damos e testimonio, damos testemunho, se genera ese espíritu de fe se gera esse espírito de fé, y se suelta el espíritu de la profecía. se libera o espírito da profecia. Así que necesitamos los testimonios para poder salir de los pensamientos que nos limitan en solamente lo posible. Então precisamos do testemunho para sair dos pensamentos que nos limitam somente naquilo que é possível. Salir de la visión pequeña y del desánimo de lo no resuelto. Sair da visão pequena e do desânimo daquilo que não se resolve. Y lo importante es ver que las virtudes de Cristo O importante é ver que as virtudes de Cristo están en el cuerpo de Cristo. estão no corpo de Cristo. Es estimularnos a la fe todos É estimular-nos todos a fé, para que estas cosas acontezcan. para que essas coisas aconteçam. Hablando de estas cosas, Falando dessas coisas, contando estos testimonios, contando esses testemunhos, se ha generado fe en nuestra congregación. assim foi se gerando fé na nossa congregação. Una hermana se encuentra con una vecina en la calle Uma irmã se encontra com uma vizinha na rua y la ve que está con problemas de dolor de espalda e vê que ela está com problemas de dor nas costas y ahí mismo le ora e ali mesmo ela ora para que se sanen. para que fique curada. Y se sana, E fica curada.
Porque las señales seguirán a los que creen. Porque os sinais seguirão os que creem. Y las señales son para bendecir a los inconversos, E os sinais são para trazer bênção àqueles que ainda não se para que converteram. conozcan el amor de Dios, Para que conheçam o amor de Deus. para que vengan al reino del E Señor. para que venham ao reino do Senhor. Así que el testimonio profetiza la intención y la naturaleza del Señor para todos los que oyen con fe. Assim, o testemunho profetiza a intenção e a natureza do Senhor para todos os que testemunham com fé. Tiene que producir fe para que vuelva a pasar en otros. Tem que produzir fé para que possa chegar nos outros. El testimonio cambia el ambiente O testemunho muda o ambiente y nos prepara espiritualmente para los milagros. e nos prepara espiritualmente para os milagres. La fe viene por oír, A fé vem pelo ouvir, no por haber oído, não por ter ouvido lá atrás, sino porque el Señor está trayendo esa fe en el momento que nosotros lo declaramos. mas o Senhor está trazendo fé no momento que nós declaramos. Y nos animamos a más, E nós nos animamos a ir mais adiante. y nos animamos a la palabra de ciencia. E nos animamos a ter palavra de conhecimento. Estábamos en una despedida de un tiempo de visitar muchas iglesias. Nós estávamos nos despedindo de uma igreja onde fomos por um tempo. Estamos visitando várias igrejas. Y era el último encuentro. Era o último do encontro ali, o último encontro ali. Y la esposa de uno de los diáconos E a esposa de um dos diáconos estaba muy interesada en estar porque esa mañana tenía una gran responsabilidad y además había preparado algo para obsequiarnos. e essa irmã tinha interesse de estar ali porque tinha muita responsabilidade e tinha preparado um presente. Y ella vive en un lugar de montaña. E ela vive num lugar de montanha, uma região alta. Y al subir a su casa se desgarró la pierna. E quando estava indo para a casa dela, deu um problema na perna Y no pudo asistir. e não conseguiu assistir à reunião. Estaba muy triste. E estava muito triste. El esposo, E o esposo dela diácono, y vino a la reunión. veio à reunião porque ele era diácono Nos comentó lo que pasaba. e comentou daquilo que tinha acontecido. Un hermano gordito, Um irmão mais gordinho, niño, bem gordinho, não vou olhar para ninguém. era bueno ir a la casa. Era bom ir para casa. Mucha comida. Muita comida tinha em casa. Mi esposa le declaró palabra E a minha esposa declarou uma palavra y le dijo: e disse a ele: cuando llegues a tu casa, quando chegares na tua casa, antes de comer, antes de comer, y pon las manos en tu esposa, põe as mãos sobre a tua esposa, en la pierna, na perna, y tu esposa será sana. e tua esposa vai ser curada. Y la esposa fue curada. E a esposa foi curada. No sé si comió, Não sei se depois ele comeu. gloria a Dios. Glória a Deus. Así que con mi esposa nos hemos propuesto ya hace tiempo Eu e minha esposa, nós nos propomos já faz algum tempo recuperar el impulso del Espíritu Santo recuperar o impulso do Espírito Santo y pagar el precio e pagar o preço de equivocarnos de às vezes errarmos. y si es necesario de pasar vergüenza. E se é necessário às vezes passar vergonha. Fuimos siendo apagados Nós fomos sendo apagados a través de los años através dos anos por demasiada enseñanza, por muito ensino. necesidad de enseñar y enseñar, A necessidade de ensinar, ensinar, ensinar. y nos fuimos debilitando. E nós fomos nos enfraquecendo. Pero hace unos cuantos años atrás Mas alguns anos atrás, hemos asumido nuevamente nós assumimos novamente el volver a ser un matrimonio de testimonio a voltar a ser um casamento, uma família de testemunho, para la gloria del Señor. para a glória do Senhor. Amém. Y vamos a encontrarnos con distintas formas E vamos encontrar distintas formas del actuar del Espíritu, do atuar do Espírito. cosas que no entendemos, Coisas que não entendemos, pero que Dios las hace. mas que Deus faz.
Tenemos un caso, Nós temos um caso, Pablo se llama, Paulo se chama essa pessoa, en su temprana juventud lá no início da juventude dele, se le declaró una enfermedad muy extraña. foi dito que ele tinha uma enfermidade muito estranha, Tiene que ver con cáncer y algunas otras cosas. tem que ver com câncer e algumas outras coisas. Les dieron pocos días de vida. Deram a ele poucos dias de vida. Nos dijeron y le dijeron a la madre de qué manera iba a morir, E nos disseram, e também disseram à mãe desse rapaz, de que maneira ele ia morrer. que iba a morir sufriendo mucho, Que ia morrer sofrendo muito. que iba a morir ahogado. Que ele ia morrer sufocado. Los jóvenes en ese tiempo lo acompañaron orando permanentemente. Os jovens nesse tempo o acompanharam orando permanentemente. Y él fue saliendo. E ele foi saindo. Estando convaleciente en el hospital, Mesmo convalescendo no hospital, se puso de novio. ele ficou noivo. No entendíamos Nós não entendíamos cómo podía ser posible. como podia ser possível isso. La chica quería casarse igual. A moça queria casar com ele de qualquer forma. Así que estaba todo preparado. Estava tudo preparado Y él salió de alta, e ele teve alta, pero con la enfermedad. mas com enfermidade. Y le decían que no podía agitarse, no podía caminar ligero, tenía que cuidarse, ya su vida de deporte, nada podía ser posible para él. E diziam para ele que ele não podia se agitar, não podia fazer esporte, não podia fazer nenhum exercício físico. Y que en pocos meses iba a fallecer. Que em poucos meses ele ia falecer. De esto hace más de 20 años. Isso faz mais de 20 anos. Tiene hijos, Tem filhos, tiene una enfermedad tem uma enfermidade, y sigue sano. mas segue curado. Sube las escaleras cuando se va a hacer los estudios y no le pueden creer que haya subido por escalera y no por ascensor. Sobe pelas escadas quando ele vai para estudar e as pessoas não podiam crer que ele estava subindo por ali em vez de ir pelo elevador. Juega al fútbol, Joga futebol, hace vida normal. tem vida normal. Lo habían jubilado por invalidez, Eles aposentaram ele por invalidez, pero él sigue trabajando. mas ele segue trabalhando. Cuando ha cambiado de empleo, Quando trocou de emprego, le hacen el estudio fazem a avaliação y lo llaman a los dueños de las empresas. e chamam os donos da empresa. No puede tomar a esta persona Olha, você não pode dar emprego para essa pessoa, porque se va a morir. porque ele vai morrer logo em seguida. Dice, yo lo necesito porque es buen vendedor. Mas eu preciso dele porque é um bom vendedor. Y no se muere. E não morre. Hace poco cambió nuevamente de empleo Faz pouco ele mudou novamente de emprego y la médica entendió que los estudios estaban mal hechos, que no podía ser que él con esa enfermedad viviera tantos años. e a médica entendeu que o diagnóstico foi mal feito, que não podia viver tantos anos com aquela enfermidade. Así que tuvo que pasar nuevamente por todo lo que había pasado años atrás. Então ele fez novamente todos os exames que ele tinha feito anos atrás. Y la médica dijo, no entiendo. E a médica disse, não entenda. Dios está mostrando su poder, Deus está mostrando o seu poder. Amém. que Él está enfermo, Ele está enfermo. tendría que estar muerto, Teria que estar morto, pero está vivo para la gloria del mas está Señor. vivo para a glória do Senhor. En este momento está al frente de un grupo de hogar. E nesse momento está à frente de um grupo caseiro. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Tuvimos 15 años en la cárcel, no preso. Eu estive 15 anos na prisão, não preso. Atendíamos cárcel de mujeres. Nós atendíamos a prisão feminina. Por el testimonio nos dejaron estar a cargo de una como comunidad cristiana. Éramos la única congregación que podía estar y manejarse dentro de la cárcel. E por causa desse testemunho, nós somos a única comunidade cristã que podia trabalhar ali naquela prisão feminina. Atendimos muchos casos extraños. Nós atendemos muitos casos estranhos. En un domingo, hermano
que ha fallecido y que estaba al frente del ministerio, Num domingo, um irmão que agora é falecido estava à frente, decidió ir con la esposa a visitar a las chicas. resolveu ir com a esposa visitar aquelas irmãs, aquelas mulheres. No era el día que hacíamos las reuniones ni el discipulado de la semana. Não era o dia das reuniões lá dentro, nem o discipulado da semana. Bajaron del lugar donde estaban detenidas Então elas desceram do Al lugar sal- onde elas, das celas, al salón, vieram até o salão, pero trajeron a una de ellas que había tenido una crisis en la semana e aí trouxeram uma delas que tinha tido uma crise durante aquela semana y que había tenido problema con todas. e que teve problemas com todas as outras. Es un pabellón evangélico, É um salão evangélico. Entonces la trajeron para que los pastores la atendieran. Então trouxeram ela para que os pastores atendessem ela ali. Cuando empezaron a charlar con ella, se le manifestó el demonio E quando começaram a falar com ela, se manifestou um demônio y un gran alboroto. e um grande alvoroço. Y algunas que todavía estaban también se manifestaron. E algumas que estavam assim, mais ou menos, também se manifestaram. Entonces, desde las cámaras de la cárcel, Então, las cámaras desde as celas lá na prisão, lo tomaron como un motín. e pensaram que era, nas câmeras. Eles olharam aquilo pelas câmeras e pensaram, é um motim. Así que después que más o menos pudieron controlar todo, E depois que mais ou menos conseguiram controlar tudo, tuvimos que ir en la semana porque acusaban al pastor de haber generado el motín. então tivemos que voltar lá durante a semana porque eles acusaram o pastor de ter gerado aquele motim. Así que yo lo acompañé. E eu não acompanhei ele. Hablamos con la directora, Tá? Eu acompanhei ele, sim. Ele acompanhou e falaram com a él no diretora. estaba. Aham. Había que explicarle sin explicarle. E tinha que explicar para a diretora sem explicar. Así que Dios me dio gracia para no mentir, pero Então, dije que habían somatizado. então Deus me deu graça para não mentir. Eu disse que elas haviam somatizado Por los problemas que tenía. pelos problemas que elas tinham. Y si nos dejaban hablar aparte con ella. E se nos deixariam falar à parte com elas. Y nos pusieron la condición de llevarnos a una sala y ponernos vigilancia. E eles colocaram como condição nós levarmos elas a uma sala com alguém que ficaria vigiando. Pusieron un policía en la puerta Tinha um policial na porta, que escuchara todo. que estava escutando tudo. Y nos era difícil, E era para nós difícil, pero el Señor tiene sus recursos. mas o Senhor tem os seus recursos. Pasó una bella guardacárcel. Passou uma moça muito bonita. Pasó él. Passou e olhou. Y el policía E o policial foi atrás. quedamos solos. E nós ficamos sozinhos com elas. No era un ángel, Não era um anjo. era del otro lado el ángel. Era um anjo do outro lado. Y entonces pudimos interrogar E aí nós pudemos interrogar, conversar. cuál era lo que ella no había limpiado en su vida O que ela não havia limpado na sua vida? para que el espíritu la haya tomado de esa manera. Para que esse espírito maligno tivesse tomado ela dessa maneira. Que era una hermana que había confesado y que había sido bautizada. Porque essa mulher era uma irmã que havia confessado o Senhor e tinha sido batizada. Ella estaba detenida por venta de drogas. Ela tinha sido presa por venda de drogas, tráfico de drogas. Tenía para varios años más. E tinha ainda muitos anos de prisão. Entonces ella nos confiesa que había asesinado a su papá, Então ela confessou que tinha matado o seu pai, porque su papá abusaba de ella. porque o pai abusava dela. Así que bueno, estuvimos con ella, la ministramos. Então ministramos com essa mulher. Cuando nos estábamos yendo, me vino un impulso del espíritu que después me dio miedo.
E quando eu estava já indo, veio o impulso do Espírito que depois me deu medo. porque le dije, vas a quedar libre, Porque eu disse para ela, tu vai ficar livre. libre de la cárcel, Livre da prisão, no del demonio. não do demônio El demonio apenas. ya se había ido. O demônio já tinha saído. Cuando salgo con mi compañero y se me fue la fe, y digo, ¿viste la barbaridad que le dije? E quando eu saí com meu companheiro, a fé se foi. Eu disse para ele, viu a barbaridade que eu falei? Y me entero que a los pocos días la jueza decidió dejarla en libertad. E depois eu fiquei sabendo que alguns dias posteriormente a juíza decidiu colocar ela em liberdade. Ahora, esto trae problemas a los religiosos. Isso traz problema para os religiosos. No es justo, Não é justo, pero Dios lo hizo. mas Deus fez. Y cuento la última para terminar. E conto a última experiência para terminar. Se la conté a Ismael. Contei esses dias para o Ismael. Estaba presa también Pepita la pistolera. Estava presa também uma mulher chamada Pepita Pistoleira. Y era pistolera, E era mesmo pistoleira. muy mala. Muito má. Y se entregó al Señor, tenía SIDA, HIV. Ela, quando se entregou ao Senhor, tinha AIDS. ¿Cómo? SIDA ao contrário, AIDS. HIV. Bueno, si la dan vuelta, Sim. ¿es menos nociva o ataca igual? Estaba muy grave, E ela estava muito grave. entonces le dan libertad para fallecer en su familia, en su casa. Então eles resolveram libertá-la para que ela viesse a falecer com a família na sua casa. Y ella ahora está de diácona en una congregación en Villa Gesell, E hoje ela é diácona em uma congregação en la playa. num lugar na praia. Así que se está reuniendo en una congregación pentecostal. E agora está numa congregação pentecostal. Dios lo hace. Deus faz. Nosotros simplemente somos un instrumento Nós somos apenas um instrumento. y el Espíritu Santo conoce los corazones. E o Espírito Santo conhece o coração. Leíamos ayer que Jesús conoce el corazón de las personas. Ontem falamos que Jesus conhece o coração das pessoas. Entonces por eso lo hace. E por isso ele faz. Pablo creía tener una buena conciencia Paulo cria que tinha uma boa consciência. y perseguía a los cristianos y los asesinaba. E mesmo assim perseguia os cristãos e os assassinava. Hasta que el Señor obró en su vida Até que o Senhor ganhou a sua vida. y entendió. E aí ele entendeu. Y estas personas también han entendido, E essas pessoas também han entendido. entendieron la maldad que tenían, Entenderam a maldade que eles tinham. entendieron el amor de Dios Entenderam o amor de Deus. y hoy los están sirviendo E hoje eles estão servindo. con mucho sacrificio Com muito sacrifício, y con mucho gozo mas com muita alegria. y dando testimonio de poder E dando testemunhos de poder a muchos otros a muitos outros. de que si Dios lo hizo en ellos, Que se Deus fez neles, lo va a hacer también en los demás. vai fazer também nos demais. Seamos un pueblo de testimonio. Que sejamos um povo de testemunhos. Al Señor sea la gloria. Ao Senhor seja a glória. Bendito sea su nombre. Bendito seja o seu nome. Amén. Amén. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Falamos aqui, Senhor, que precisamos praticar. E nossa oração é realmente, Senhor, que Teu Espírito Santo avive, reacenda em nós, Senhor, esse desejo, essa expectativa e um mover sobrenatural para que nós pratiquemos a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ver não apenas os sinais, mas queremos ver a Ti por meio dos sinais, Senhor. Queremos mostrar o Teu caráter, o Teu poder, a Tua bondade por meio dos sinais, Senhor. Como a Tua palavra diz, faz com que sejamos essa igreja, Senhor. Nesses dias tão difíceis, cada vez mais negros, Senhor.
Nós te pedimos, faz isso no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.